eram os seus filhos, eram os maridos, amém? Então assim, isso me aponta para aquilo que Deus está fazendo nos nossos lares. Nossos filhos, eles precisam se tornar ou se tornarão, dependendo do nosso sacerdócio como pai e como mãe, dentro da nossa casa, como vô e como vó. Nossos filhos, eles se tornarão homens e mulheres estratégicos nos lugares onde Deus os colocará, amém? Eu tenho 3 filhos, todos com a mesma mulher. Não, isso é um fenômeno hoje em dia, né? Mas tudo bem, vamos voltar aqui. O meu menorzinho, vocês viram aqui, ele jogando aqueles bastões para cima, por causa do meu trabalho. Todos lá em casa sabem jogar malabarismo, mas nem todos se interessaram por esta área, mas eles sim. O que eu penso? Que Deus já escreveu sobre eles. Aquilo que eles vão ser e vão fazer já está escrito. Então qual é o meu papel? É entender o que Deus escreveu sobre eles e colocá-los nesse caminho, incentivá-los nesse caminho, amém? Eles não vão fazer o que eu quero, eles vão fazer o que Deus quer, amém, irmãos? Agora entenda, para isso eu preciso, como pai, como mãe, como vô, como vó, ter um entendimento, porque você pode estar pensando assim: meus filhos já estão criados. Quem é vô, quem é vó aqui, levanta a mão, quero ver. Pode abaixar, meu Deus, quase a maioria. Ei, quando Deus se remetia a Abraão, ele dizia que era Deus de 3 pessoas. Deus do quê? Deus de Abraão? Pega a linha de raciocínio. Deus fez uma promessa para Abraão, amém? Ele disse que Abraão teria o quê? Um filho, beleza. Mas Deus disse que a descendência de Abraão seria tão numerosa como as areias do mar e as estrelas do céu. Quem concorda comigo, amém? Amém. Quantos filhos Abraão teve? Da promessa, perdão. Vamos consertar a pergunta, ok? Quantos filhos Isaac teve? E aí, seu João? Quem era filho de Abraão? Quantos filhos Isaac teve? Ah, tá, é que eu colei aqui para vocês, né? 2. 2 filhos. 2 filhos mais numerosos que as estrelas do céu e as areias do mar, sim ou não? 2. Não. Quantos filhos Jacó teve? 12, sem contar as mulheres. Então, presta atenção, vó, presta atenção. A promessa vem para Abraão, pai. Isaac começa a concluir esta aliança, filho. Mas ela se conclui em quem? Pelo amor de Deus, nos netos, fale. Nos netos. Fala, nos netos. Ou vocês não acreditam no que eu estou falando? É bíblico, eu não vou pegar porque eu vou pregar outra coisa. Só estou trazendo uma linha de raciocínio para você. Aprendi com o senhor João aqui, estou dando uma introdução no tema, amém? Para ficar mais chique. Amém? Deus faz uma promessa para Abraão. Aí Abraão tem um filho, Isaac, mas a promessa era o quê? Serão mais numerosos. Aí Isaac tem um filho chamado Jacó, e Jacó tem 12 filhos. Se concretiza em quem? Nos netos. Amém? Então, presta atenção, porque eu vou falar de família, e daí você pode pensar assim, mas meus filhos já estão grandes, já estão casados, mas vocês levantaram a mão, vocês têm netos. A promessa que Deus fez um dia na sua vida, na sua casa, ela vai se realizar nos seus netos. Isso é bíblico. Ela vai se concretizar. Olha que louco. Abraão está passando por um lugar, e ele tem um encontro com Deus naquele lugar, e ele chama aquele lugar de Betel, casa de Deus. Presta atenção, está na Bíblia. Passado muitos anos, Jacó, neto de Abraão, está voltando para Ur da Caldeia, da onde Abraão veio, e ele dorme num lugar, e ele tem uma visão, um sonho.
O céu se abre, uma escada, anjos descem e sobem. Ele acorda e fala: este lugar é a casa de Deus, e se chamará Betel, o mesmo lugar onde Abraão passou um dia. Eu acho que vocês não estão entendendo o que eu estou falando. O mesmo lugar que o vovô, a vovó passou um dia em Deus, um dia seus netos vão voltar neste lugar, porque você deixou uma porta aberta no céu. Você está entendendo isso? Isso é bíblico, está escrito. Cara, eu nem vou pregar mais igreja doméstica, eu vou pregar sobre isso. Vai comigo lá para o livro de Gênesis. Eu preparei um monte de coisa lá, sentado, não adiantou nada. O Espírito Santo bagunça a gente mesmo. Mas é uma bagunça sã também. Pega lá Gênesis 12, 1, por gentileza. Quem sabe eu até falo aqui, do catecismo. Gênesis 12, 1. Amém? Porque, deixa eu dar uma olhada de novo aqui. Quem é vô e vó aqui, levanta a mão, quero ver. Ok, pode abaixar o braço. Ah, só ela, né, Leno? Você não. Tá certo. Eu quero pegar um pouquinho antes. Gênesis 11, 31. Olha o que diz o texto. Taré tomou seu filho Abrão. Seu filho o quê? Abrão. Não é Abraão, é Abrão. Seu neto Ló, filho de Harã, e sua nora Sarai, mulher de Abrão. Ele os fez sair de Ur dos caldeus para ir à terra de... Para onde que eles estavam indo? Não tem uma musiquinha assim? Para Canaã, eu vou... Tem? Ele estava indo, acampamento, indo para Canaã. Porém, olha o que fala o texto. Mas, esse é o problema. O problema é o mais. Mas aquela vírgula ali que te atrapalha para chegar na promessa, que te atrapalha, que faz você parar no meio do caminho. Aquela vírgula que faz você não ir adiante. Por isso que muito cristão não recebe aquela promessa, ou o cumprimento da promessa que um dia foi feito em sua vida. Por quê? Porque ele para no meio do caminho. Ele não prossegue, porque é difícil prosseguir. Tem um salmo que diz assim, ó: quem subirá ao monte do Senhor, subir é fácil, irmão. Os irmãos até te ajudam. Eu lembro uma vez que nós fomos fazer uma vigília numa montanha. Quem estava? Eu acho que foi na Barra do Jacaré. Subi na montanha. Quem estava na montanha? Aí a criançada subiu antes, meu irmão. As crianças começaram a rolar umas pedronas que tinha lá, e todo mundo subindo tendo que desviar das pedras. Amém? Acho que foi na Barra do Jacaré. Aí nós subimos na montanha, estava chovendo. Quem lembra que estava chovendo? Aí teve um menino lá que estava lá, esqueci o nome dele, Paulo disse assim, ó: ô Jesus, vamos pedir para Deus parar a chuva para poder ler a Bíblia. Irmão, parou de chover em cima da montanha, mas em volta chovia. Quem lembra disso? Aí terminou de ler a Bíblia, quando fechou a Bíblia, voltou a chover. Amém? Então subir na montanha é fácil. Teve umas senhoras aqui que a gente teve que ajudar a levar. Chama o guincho, ajudar a levar para cima da montanha. Tinha uns boi lá. Amém? Então subir é fácil. Mas quem permanecerá no santo lugar, aí permanecer é difícil, irmão. Permanecer exige perseverança, permanecer exige entrega, permanecer exige renúncia. Quantas coisas você já teve que renunciar? Quem já teve que renunciar aqui, levanta a mão, quero ver. Vai ter um retiro, seu teu nome no sorteio, festa de aniversário. Você vai me desculpar, mas eu não vou poder ficar. Ninguém entende, a casa cai, mas você vai, renúncia. Está permanecendo. Amém? Vai ter uma viagem aí, mãe, vai vir. Desculpe, meu nome sendo sorteio, não vou poder ficar. O pau quebra, você vai, renúncia. Amém? Está permanecendo. Amém, irmãos? Amém ou não? Presta atenção. Taré era pai de Abraão. Fala comigo, Taré era pai de Abraão. Aí ele sai em direção de Canaã, amém? Ok, mas foi ali que nós paramos, né? Olha o que fala. Mas chegados a Harã, aí se estabeleceram.
Eles estavam indo para onde? Fala para o irmão, então vai até Canaã, irmão. Fala aí para ele. Fala para ele, não para no meio do caminho, irmão. Fala aí. Porque a promessa era Canaã, irmão. Mas Taré resolveu se estabelecer em Harã. Segundo os estudiosos, Taré era idólatra. Ele trazia uma idolatria, porque assim, ó, a Torre de Babel, que acontece um capítulo antes, trouxe um grande problema para o planeta Terra, porque aqueles homens foram dispersos, mas eram homens idólatras, aquela terra era uma terra de idolatria, então Taré trazia um costume, uma cultura da sua família de idolatria. Abraão vivia os costumes do pai, e aí Deus vem, Ele está querendo levar aquela família cuja tinha uma promessa para Canaã, e Ele está levando o pai daquela família, o geracional daquela família, mas o cara que foi chamado para ir, impulsionado a esse lugar, para no meio do caminho. Mas Deus não para com a obra dele, amém? Fala, Deus não para com a obra, fala aí. Fala para o irmão que está do seu lado, você pode até parar. Fala assim, ó, mas Deus não para. Fala aí, fala aí. Talvez você seja o único da tua casa que esteja aqui. Talvez você seja como Davi, o menorzinho, aquele que não dava nada para você. Talvez você seja igual Daniel no meio da Babilônia, é só você, mas sou só eu, é só eu. Sempre foi assim. Sempre foi assim. Talvez você seja Noé, no meio de uma população corrompida, um mundo corrompido, uma sociedade corrompida. Um homem andava com Deus. Cara, isso me constrange. Imagina Noé no meio de uma sociedade corrompida. Se você for estudar a história, você vai ver que no tempo de Noé, a civilização era avançada. Essa parada que ensinam na escola para as crianças, do homem das cavernas, uga-uga, cajado na mão, isso é tudo mentira, irmão, isso é balela. Te provo. Olha a conversa que Deus tem com Abraão, com Adão. Adão, onde você está? Adão não saiu assim, ó. Não, ele falou, estou escondido. Opa, se ele estava escondido é porque ele sabia o que tinha feito, sim ou não? Inteligência, capacidade de raciocínio. Ele poderia ter se escondido atrás de um pé de couve, ele podia ter se escondido, não, ele foi atrás de uma árvore, porque a árvore esconde ele. Capacidade de raciocínio. Aí ele diz assim, ó, eu estou escondido. Mas por que você está escondido? É porque eu estou nu. Capacidade de raciocínio. Ele olhou para ele e falou, tem um Bilal aqui, eu preciso tampar esse negócio. Então ele não era um uga-uga. Ele não era o homem das cavernas que ensinam para os nossos filhos na escola. Porque todo o sistema de educação está corrompido, irmãos. Porque eles querem tirar a verdade bíblica das nossas vidas. Amém? Por isso é importante você, professor, professora, conhecer a verdade e levar essa verdade para dentro das instituições de ensino. Amém? Perto da minha cidade eu trabalho numa escola cristã. E eles me contrataram porque eu sou cristão, e eu posso falar de Jesus abertamente lá, está no plano pedagógico deles, eu posso entrar com a Bíblia na sala e falar de Jesus para eles, amém? Eu queria saber onde estão os homens e mulheres corajosos, que vão investir dinheiro e construir escolas cristãs nesse tempo que nós estamos vivendo. Ah, como eu queria ver. Tá, mas vamos voltar aqui. Você acha que Adão e Eva era o homem das cavernas? Ah não, o homem das cavernas veio depois de Noé, como se Noé vivia numa sociedade evoluída. Dizem os estudiosos, e aí você precisa estudar, para você comprovar isso, que eles estudavam astronomia e geometria não, tem uma outra parada, esqueci o nome. Os caras eram inteligentes. Como que você acha que Noé construiu a arca? Ele derrubou a árvore no dente. É o aquele Taz lá, que gira assim e derruba as coisas. Puf, cai ar. Para, irmão. Os caras, dotados de inteligência. Tá certo, talvez ele não tivesse uma serra elétrica, talvez nem tivesse eletricidade, mas ele construiu ferramentas para fazer isso. Ele deve ter pegado um elefante, amarrou a corda, puxa o elefante, pá, quebra, arrasta a tela. Cara, isso é inteligência. Você acha que o homem das cavernas faria isso?
uga-uga, que andava com um pedaço de pau para matar o animal, sem contar que até o dilúvio nós éramos seres herbívoros, está escrito na Bíblia. O homem não comia carne, ele passa a comer carne a partir do dilúvio, está tudo escrito na Bíblia. Você quer educar teus filhos? Fala comigo, Bíblia. Amém? Só que tem que ler a Bíblia, para poder aprender. Então, para com esses conversa. O mito das cavernas. Mas eles moraram em caverna. Morar na caverna é uma coisa, ser um homem pré-histórico é outra. Quem está comigo? Amém? Pô, ele construiu uma arca. Olha a arquitetura da parada. Tinha 3 compartimentos. Você acha que Noé foi catar os bichos a laço? Hein? Ele entrou lá e falou, seu leão, só leou o seguinte, Deus vai destruir aqui, então vou levar teu filhotinho, tá? Pelo amor de Deus, irmão. Deus deu as medidas, Deus deu as medidas, está escrito, então para tirar a medida tem que ser inteligente. Deus fez o homem inteligente e racional, Ele não fez o homem burro, amém? Aliás, isso é um dom do Espírito Santo, inteligência. Eu não entendo a palavra, você tem dons, talvez isso mais para frente, agora eu não vou falar sobre isso. Então ele constrói uma arca. Como que esses animais, você já parou para pensar como que a girafa entrou na arca? Como que um elefante entrou na arca? Quem já parou para pensar isso? Eu gosto de ficar pensando essas coisas. Eu fico pensando, Jesus, não, mas era alto, não era. Não era. Ele levou filhotes. E o compartimento de baixo ficava submerso. Ou seja, um lugar quente e úmido, escuro e úmido, propício para os animais dormirem. Então eles comiam menos, defecavam menos, por quê? Porque eles estavam nesse ambiente escuro e úmido. Então esses animais passaram mais tempo na arca dormindo do que dando trabalho para Noé. Quem deu trabalho para Noé foi as noras, os filhos, a mulher. Os animais não deu trabalho não, irmão. Oh, aleluia. Não estou falando de você, amém? Estou falando da família de Noé. Imagina, ele, a mulher, 3 filhos e 3 noras. Faz sinal da cruz aí, porque, meu Deus. Pode ser minha história, né? Eu tenho 3 filhos, vou ter 3 noras, né? Amém, aleluia, glória a Deus. Quem tem 3 noras aí? Amém? Não, eu só dei essa introdução aqui para você entender. Quem é que Noé amaldiçoa? Quem Noé amaldiçoa? Ninguém sabe? Pelo amor de Deus. Não é o filho. Vai lá comigo, Gênesis 9, 20. Eu preciso te dar essa introdução para você entender por que Taré estava indo para Canaã. Senão você não entende. Daí você pensa assim, mas qual o problema dele parar em Harã? Não tem problema nenhum, está tudo muito bem aqui. Tem água, tem mata, tem animal, tem horta, cara, está tudo lindo. Mas não está. Porque quando você não está no propósito de Deus, nada te agrada. Nada. Por que essas pessoas que têm, quer comprar, eu quero um carro, eu compro o carro, não está feliz. Quando eu tiver um apartamento, eu vou dar, o apartamento não está feliz. Nada te agrada, sabe por quê? Porque estão fora do propósito de Deus. Agora, quem está no propósito de Deus, seja na bicicleta, na charrete, na moto, no carro, ele está de boa, ele está feliz, amém? Então o que nós precisamos é levar as pessoas, eu digo isso porque eu entendo que você já está, é levar as pessoas no propósito de Deus. Meus filhos precisam entrar no propósito de Deus na vida deles, amém? Porque talvez você já está planejando o futuro do seu filho, você vai cair do cavalo. Porque se você é uma mulher de Deus, é um homem de Deus, seu filho vai ser aquilo que Deus quer que ele seja, não o que você quer que ele seja. E daí de repente, e aqui eu vou ser ousado, seu filho, por não ter o conhecimento da palavra como você tem hoje, e talvez porque você não o instruiu,
ele teve um filho fora do casamento, mas você é vó, você é vô, e talvez esse filho que ele teve fora do casamento, por não entender o que você entendeu, e a minha Bíblia diz que Deus não leva em conta o tempo da ignorância, amém? Esse neto, fora de uma aliança, pode ser aquele cara que vai para as nações pregar sobre Cristo crucificado. Desculpe, Deus é que faz, não somos nós. Porque pelo nosso olhar humano, nasceu para não dar certo. E aí Deus está falando, Deus está olhando lá da região celestial e está dizendo, não, você não entendeu. Eu escolhi ele, muito antes que eles imaginassem. Porque é isso que está escrito. Eu já escrevi sobre ele. Mas não tem aliança, mas ele não sabia. Mas eu não levo em tempo, eu não conto o tempo da ignorância, eu não levo em conta. Você leva, porque você é humano, eu não, eu sou Deus. Você diz que odeia, que Deus é um Deus vingativo, é um Deus que odeia, mas a base do trono dele é justiça e verdade, mas quem está sentado no trono é o amor. Então, você não pode basear o teu ódio pelo ódio, não, Deus ama. Então a vingança, o castigo, até mesmo o ódio é baseado no amor, não do jeito que o homem pensa. Então eu preciso pensar como Deus pensa, eu preciso olhar como Deus olha. Renato, você está louco? Tô. Raabe, prostituta, fala comigo, prostituta, fala aí, prostituta. Os caras entram em Jericó, os sacerdotes de Jericó, os sacerdotes pagãos de Jericó, porque lá havia idolatria também e outros deuses, não acolhem os exploradores, os homens de Deus. Quem acolhe os homens de Deus em Jericó? Não, fala comigo, a prostituta. Aí os caras estão para sair e ela fala assim, é o seguinte, quero pedir uma coisa. Quando vocês vierem, ela acreditou. Quando vocês vierem, salva eu e minha família. E ele disse, coloca uma fita vermelha, um lenço vermelho, meu Deus, representa o sangue de Cristo sobre aquela casa. No Antigo Testamento, o cordeiro já tinha sido imolado. Na eternidade ele já tinha sido imolado. O sangue salvou a casa daquela prostituta, e não só ela, e toda sua casa. Só que uma prostituta não podia entrar no arraial. Então um homem, esqueci o nome dele, fala assim, eu tomo ela por esposa para ela ser introduzida na tribo. Salmão. E Raabe aparece na genealogia de quem? De Jesus. A prostituta. Nós a condenaríamos. Nós diríamos para ela, você vai para o inferno porque você está vivendo isso. E Cristo já tinha escrito a história dela. Deus já tinha escrito a história dela, porque ela não conhecia a palavra, mas um dia ela encontrou 2 ou 3 homens, cheios da presença de Deus. E quando esses homens entraram na cidade, ela estava na janela, penso eu, olhando para quem ela ia vender o seu corpo naquele dia, mas ela vê 3 chamas entrando, e ela fala, meu Deus, esses caras são diferentes, eu quero que eles venham para minha casa. E quando eles entram e contam o plano, ela crê, e por crer foi salva. Uma prostituta. Está na genealogia de Jesus. Se você for estudar a genealogia de Jesus, está lá Raabe, mulher de Salmão. Imagina Salmão, casou com a prostituta. Você acha que na tribo não falava, até que ela é boa, hein? Será que se a gente investir ali não dá nada? O cara que trouxa casou com a prostituta. Tanta mulher aí casou com a prostituta. Mas no plano eterno, Deus olhava para ela e já via.
Salmão, Boaz, sei lá, todo aquele, Jesus. No plano eterno, Deus já traçava. Então, aquela moça, prostituta, fazia parte de um propósito eterno. Seus filhos, seus netos fazem parte de um propósito eterno. Se você não acreditar no que você está fazendo hoje, no que você está plantando hoje, não é para você. Porque eu não sei, talvez alguns de nós não estejamos aqui no congresso do ano que vem, porque caiu não, porque foi arrebatado, encontrar com o amado. Eu falei ontem para vocês, eu vivo 3 expectativas. A primeira, será que é hoje que Jesus vai voltar? A segunda, será hoje o de repente, porque é de repente. Os apóstolos estavam reunidos no cenáculo e a Bíblia fala que de repente, línguas como de fogo batizaram eles. E eu vivo na terceira expectativa, será que é hoje que eu vou encontrar com Ele? Será que é hoje que eu vou dormir nos seus braços? Porque você morre aqui, meu irmão, e acorda nos braços do Senhor lá. Eu imagino ele chacoalhando, Renato, acorda. Aí eu penso que é o docinho, eu olho assim, mas o cara tem barba, tem cabelo comprido, e ele fala, sou eu, Renato. Não é o teu docinho não, sou eu, Renato. Amém? Amém? Meu Deus, imagina, Noé, sobe aqui, porque, Senhor, eu vou te matar. E como é bom ser morto pela mão de Deus, não em pecado, mas em amor. E Noé sobe, e olha a preocupação dele, Senhor, coloca um homem lá para dirigir Israel, que seja justo, que seja reto, que seja aí, ó Moisés, dando uma opinião para Deus, como se Deus não soubesse o que fazer, amém? E aí eu imagino Deus falando para ele assim, Moisés, fecha os olhos, e aí ele fecha e Deus fala, Moisés, abre os olhos, e Moisés vê a face do Senhor. Cara, que loucura, mas é real. Eu quero viver essas coisas. Porque se for para mim viver nesse mundo preocupado com o meu carro, com o meu dinheiro, com a minha casa, com as minhas coisas, cara, eu vou voltar a usar droga, eu vou voltar a beber, eu vou voltar a bagunçar, entende? Não, eu estou preocupado é com as coisas da eternidade, porque lá é eterno. Você tem noção? Passa pela tua cabeça. Imagina, você sai do teu barraco, da tua casa, sei lá onde você vai morar lá, e daí você está procurando, fala, nossa, cadê a galera? Jesus está lá no rio da vida pescando um peixinho. E aí você pode sentar e pescar com ele, porque é isso que a Bíblia fala da Nova Jerusalém. Ou você acha que nós vamos viver lá que nem uns anjinhos tocando harpa e falando santo, santo? Não, já tem quem faz isso. A ideia de Deus sempre foi formar família, amém? Mas vamos voltar aqui. Acharam? Pegaram Gênesis 9, 20, olha o que diz. Noé, o cultivador, começou a plantar a vinha, bebendo vinho, embriagou-se e ficou nu dentro de sua tenda. Cã, pai de quem? Então Canaã era filho de Cã, amém? Cã, pai de Canaã, viu a nudez de seu pai e o expôs aos seus 2 irmãos. Mas Sem e Jafé tomaram o manto, puseram-se sobre os seus ombros e andando de costas cobriram a nudez de seu pai. Seus rostos estavam voltados para trás e eles não viram a nudez do seu pai. Quando Noé acordou de sua embriaguez, soube o que lhe fizera seu filho mais jovem e disse: maldito seja quem? E quem era Canaã? Filho de Cã, neto de, pelo amor de Deus, gente, neto de quem? Então, Canaã, que foi amaldiçoado, era neto de quem? Olha a maldição de uma família. O vô amaldiçoou o neto a partir do filho. Aí Deus vem e ele fala: eu preciso quebrar essa geração de maldição que recai sobre os netos. E aí ele encontra uma família.
E aí ele chama um cara chamado Abraão. O vô recebe uma bênção que recai sobre o... Meu Deus, será que estão entendendo, seu João? O senhor está entendendo que eu estou... Está legal minha linha de raciocínio? Está muito confuso? Tá, vamos lá de novo. Deus abençoa Abraão e a bênção recai sobre o... Ah, tá, vocês estão entendendo. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém? Só que, escuta o que eu vou falar. Você, pai e mãe, quando se converteu na caminhada, esqueceu da sua casa. Você começou a participar, mas você não evangelizou a sua casa. Você levava os seus filhos na missa, mas você não explicava para eles. E você condenava o pecado, mas você não explicava para eles. Então eles cresceram na ignorância que você plantou dentro da sua casa. E aí ele se juntou com uma mulher e acabou tendo um filho, sei lá. Presta atenção. E você pensa assim: minha oração não adiantou nada. Olha aí, olha meu filho, juntado com outra mulher, é pecado. Mas Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Está escrito isso na Bíblia, sim ou não? Tá. Mas a Bíblia também fala que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Eu vou parar de fazer isso que não está rolando, vocês não estão me acompanhando? Pelo amor de Deus. As tuas orações, pode ser, que abriram um portal. Vamos lá. Seu neto, sua neta começam a seguir os passos do pai, porque também não são cristãos. Você é, mas eles não. E você cobra deles uma legalidade que você aprendeu, só que você não ensinou para eles. Então é só cobrança, não é amor, não é ensino, não é pedagogia. Mas o seu neto um dia está passando por uma terra aonde vovô e vovó já queimaram o joelho e incendiaram aquele lugar. E nesse lugar Deus cria uma situação para que esse neto e essa neta pare ali. Qualquer situação, porque Deus é soberano. Quem acredita na soberania de Deus? Então não acontece nada que não seja da vontade dele, amém? Até o diabo é o diabo de Deus, amém? Amém. Ele usa Satanás para provar Jó e para nos trazer ensino. É ou não é? Foi Satanás que falou: eu estou vendo Jó. Foi? Foi? Não. Foi Deus que disse: viste o meu servo Jó? Ó Deus, que cagueta. Se eu sou Jó, eu falo: Deus, deixa eu rezar na boa aqui. Qual que é? Ficar me mostrando aí para o diabo. É ou não é? Está querendo me lascar? E ele fala: aham. Você está muito orgulhoso, então eu preciso tirar algumas coisas de você, para você entender que eu sou soberano e não as tuas orações, e não você. Mas tá, isso aqui é assunto para outro dia. Aí o neto está passando, Jacó. Sei lá, não sei o nome do seu neto, da sua neta, traz para a sua cabeça. Naquele lugar, onde você abriu regiões celestiais, e Deus está esperando, os anjos já estão com a escada na mão. Aí seu neto quebra a cara, sei lá, acontece alguma coisa, Deus cria um ambiente. Aí você pensa: vai morrer, e Deus fala: vai, só que vai ressuscitar em mim. Aí seu neto para e ele fala, sei lá: Deus da minha avó, me ajuda. Aí Deus dá um sinal para os anjos, eles soltam a escada. E ali começa, de novo, uma história de superação, aonde a vida venceu a morte. Essa é a minha história. Um dia, fugindo da polícia, entrei no meio de um terreno baldio, mato alto, graças a Deus eles não tinham botado veneno nem cortado o mato. Me escondi lá atrás e fiquei. Daqui a pouco 5 cabeças lá na frente gritaram: traz a lanterna, os caras tudo armados até os dentes.
Aí eu olhei para o lado, muro alto, aqui tinha um cachorro latindo que nem louco. Eu falei, eu não vou enfrentar o cachorro e não sou Homem-Aranha para escalar muro, né? Aí eu lembrei que minha avó me levava na igreja quando eu era pequeno, e lá a gente fazia o nome do pai. Aí eu fiz o nome do pai e falei assim, Nossa Senhora, me ajuda. Aí eu levantei, mão na cabeça, não, tudo bem, e vai, massa, cara, a hora que eu saí, eu apanhei tanto, bateram tanto, mas ai, tá bom, porque eu sei que daqui a pouco eu vou para casa, pode bater, não tem problema, daqui a pouco eu vou para casa. Minha avó deixou um portal aberto, todos os dias eu via ela rezando o seu terço, ela tinha uma Bíblia assim, a Bíblia dela era cheia de orações, e eu pensava, meu Deus, essa mulher não cansa de rezar, todo dia rezando, mas dava um horário, ela olhava no reloginho que ela tinha assim, ó, podia estar passando o programa que fosse, ela falava assim, vou deitar. Aí ela entrava no quarto, a sala era aqui, e aqui era o quarto dela, então a porta ficava entreaberta e eu via os pés dela na cama. Quando eu entrava no quarto, ela estava sentada, assim, encostada na cama, assim, lendo os seus livrinhos de oração, rezando o seu terço, toda noite. E nos dias de perigo, eu lembrava do Deus da minha avó. Hoje Ele é meu Deus. Hoje Ele é o meu Senhor. Amém? Eu orei no enterro da minha avó, ela venceu, amém? O neto, bêbado, vagabundo, drogado, hoje eu estou aqui pregando a palavra de Deus. Ei, não tem a ver comigo, não desista dos seus. Não desista dos seus, isso é bíblico. Seu neto está perdido até ele chegar nesse lugar, porque a hora que ele chegar nesse lugar, o Deus que você serve, vai mandar os anjos botar a escadinha lá, e vai começar uma sinfonia de anjos subindo e descendo, subindo e descendo, subindo e descendo, subindo e descendo, irmãos. Ou nós acreditamos na palavra que nós carregamos, ou meu irmão, isso tudo é um conto de fadas, mas não é. Alguém está orando, e eu tenho certeza que se você for pegar a história da tua família, da tua casa, alguém um dia orou, e por isso você está aqui hoje, porque Deus não esquece. Ele não esquece, nós esquecemos, mas Ele não, amém? Ele não esquece, foi o que aconteceu na família de Abraão, e é o que vai acontecer na sua também. Agora o diabo, ele tem as suas artimanhas, ele fez com que o homem parasse o seu destino, o destino da sua casa, porque entenda, se ele conseguir parar você, ele para o destino da sua família, da sua casa, ele atrasa esse momento, é o que o diabo faz, é o papel dele, mas Deus sempre levanta um remanescente, e talvez você seja esse remanescente que está aqui hoje. Deus sempre levanta um, para prosseguir aquilo que alguém começou um dia, amém? Alguém começou um dia, Ele sempre levanta um. Vamos continuar. Noé amaldiçoa quem? Fala comigo, o neto, Canaã, está escrito. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Uau! Meu Deus! Achei que eu ia ser arrebatado agora. Avisa nós, né, irmão? Ainda bem que eu sou novo ainda, estou com o coração em dia. Cara, isso me fez lembrar uma vez o retiro, o seu João pregou lá em Venceslau, num ginásio. Aí no momento final, assim, ó, no final, nem era no final do retiro, era no final do sábado, houve um clamor,
E começou a chover, mas caiu um pé d'água. Gente do céu, eu achei que a gente ia ser arrebatado naquele dia. Mas, meu Deus, era uma galera assim, mas aquilo triplicou numa multidão de anjos, todo mundo orando, e eu já era casado. Tinha filho já, o Jonatas, mas na hora eu nem lembrei da mulher, do filho. Eu sei que a hora que nós voltamos para a terra, eu falei, ué, cadê minha esposa? Cadê meu filho? Porque ela já estava em outra dimensão também, chapada lá. Uau! Vamos, é hoje. Ela nem lembrou de mim, amém? Eu lembrei disso agora, porque o barulho era assim, aquela chuva caindo, né, galera? E a nossa oração encobria a chuva batendo nesse teto. Você imagina, que loucura! Foi uma parada sobrenatural, mas vamos voltar cá. Agora eu ia te fazer uma pergunta. Você acha que Deus tirou Noé, seus filhos, os animais, para reconstruir a humanidade, para amaldiçoar uma terra? Sim ou não? Claro que não. Só que Noé, cabeção, foi amaldiçoar não o seu filho, foi amaldiçoar a sua geração. Aí vai Deus agora começar a traçar um plano de novo para consertar a burrada que Noé fez. Eu imagino Deus, porque entenda, é que assim, se a gente for pegar, demora muito, mas vamos lá. Entenda, Deus, Noé era agricultor. A Bíblia fala que ele foi cultivar, certo? Porque ele era agricultor. É o que está escrito aqui, lá no início lá. Olha lá, Noé o cultivador. Tem uma passagem aqui que fala que ele era agricultor. Tá, mas deixa para lá. Vamos lá. No 20, né, fala que ele era agricultor, né? Tudo bem, volta aqui para mim. Eu só queria certificar isso, para mim não pregar coisa que não está escrito. Então ele era agricultor. Ei, de agricultor para marceneiro, tá fácil? Mas ele virou um marceneiro, né? Foi construir a arca, ok? Amém? Amém. Então, quando ele sai da arca, ele resolve plantar uma vinha. Eu te pergunto, Deus mandou ele plantar a vinha? Não. Deus mandou ele reconstruir a humanidade. Se você pegar um pouquinho antes, você vai ver, Deus fala para ele, Noé, eu abençoo você, seus filhos, por isso que ele não pôde amaldiçoar Cã, porque Deus já tinha abençoado. Um versículo antes ali, eu vou pegar, olha lá o que fala em 9:1, de Gênesis. Deus abençoou Noé e seus, e lhes disse, sede fecundos, multiplicai e enchei a terra. Amém? Deus falou para ele, planta árvore. Não, até porque as árvores iam crescer, a erva ia crescer, mas ele resolveu fazer aquilo que ele fazia antes, ou seja, o homem velho voltou. E esse é um grande perigo de você querer ajudar Deus, porque eu construí a arca, do jeito que Deus falou, não entrou água na arca, deu tudo certo, saímos da arca, eu tenho experiência, eu já sei como esse Deus trabalha. Então, aliás, Deus não precisa nem falar mais nada, porque senão você vai me atrapalhar, né? Deixa que eu faço, eu já entendi. Não, mas Deus continua falando. Deus manda Abraão matar Isaac, sim ou não? Abraão escutou, vai e mata Isaac, tá bom. Quando ele vai matar Isaac, Deus fala de novo, sim ou não? Então quer dizer assim, ó, que Deus continua falando, se eu paro de escutar, eu mato Isaac. E tem muito servo matando Isaac, porque não está escutando Deus falar. Mas Deus mandou sacrificar Isaac, mas ele matou Isaac, ele enfiou a faca em Isaac, sim ou não? Não, ele matou aqui. Eu preciso entender o que Deus fala e para onde Ele está apontando, porque Ele continua falando. Então Noé sai e planta uma vinha, aí ele enche a cara de vinho, sei lá, não tinha o que fazer, não sei, e aí ele vai dormir na sua tenda nu. Para mim, isto não é bíblico, mas eu entendo que Cã não só viu a nudez do pai, eu acho que ele viu o pai e a mãe tendo um ato sexual.
Renato, por que você fala isso? Porque no livro de Levíticos, que o senhor João leu, 18, se você começar no início, Deus fala assim, ó, eu vou levar vocês para Canaã, mas vocês não pratiquem a imoralidade sexual que aqueles homens praticam. Então, Canaã é amaldiçoado, porque seu pai praticou uma imoralidade sexual. Mas isso não está na Bíblia, eu estou dizendo uma coisa que eu penso, amém? 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 Eu gosto de falar isso para entender. Então, para mim, Cã não viu só Noé pelado. Algo mais aconteceu lá dentro. E isso foi tão terrível que o vô amaldiçoou o neto. E agora Deus tem que dar um jeito nisso. Por isso, vovô e vovó, pelo amor de Deus, não amaldiçoe seus netos. Não pragueje seus netos. Quem está me escutando, diga amém. Amém. Porque isso é bíblico. Agora Canaã se torna um menino maldito. E ele vai para uma terra. E essa terra se torna a terra de Canaã. E todos que nascem naquela terra atraem sobre si a maldição de... Fala comigo, gente. Canaã, pelo amor de Deus, me ajuda. Vou dar um pulo aqui só para fazer um parênteses. Jesus, andando no meio da multidão, uma mulher se joga nos pés dele e fala, Senhor, a minha filha está possessa de um demônio, liberta ela. E ele diz, não é lícito jogar pão para os cães, não é cachorrinho como diz na Bíblia, o original é cães. E você sabe de onde vem a origem da palavra cães? Fala comigo, Canaã. Aquela mulher carregava uma maldição porque ela era da terra de Canaã. Olha quantos anos depois. Mas ela encontrou o Senhor da vida. Aí ela diz assim, ó, tudo bem, Jesus, eu entendo a sua pedagogia, mas até os cachorrinhos comem do que cai das migalhas das mesas do seu dono. E aí ele fala, sua filha está liberta. Era a mulher que era endemoniada? Era a filha, geração. Então Jesus toca na geração dessa mulher. Deus sempre quis levar Israel para Canaã, sabe por quê? Para libertar a terra da maldição que Noé tinha jogado, porque estava sobre a jurisdição de Noé, multiplicar e encher a terra, ou então, a partir de você, Noé, você vai formar a humanidade, mas daí Noé amaldiçoa um de seus filhos, e ele estraga com o plano de Deus, e aí Deus começa a trazer os seus homens para onde? Canaã. E para onde que Taré está indo? Canaã. Só que ele para em Harã. Aí Deus precisa ir na casa de Taré e chamar um homem chamado Abrão. Aí agora nós vamos falar de Abrão. Meu Deus, eu dei toda essa volta para entrar no texto. Vai lá, 12:1. Quem está me entendendo, diga amém. Amém. Quem não está entendendo, fica quieto, depois vê no YouTube de novo, umas 10 vezes se precisar. Amém? Eu estou falando de maldição hereditária, irmão. Eu estou falando de como você, como vô, porque aqui tem um monte de vô e vó, pode abençoar os seus netos. Aliás, seus netos, eles vão receber daquilo que você está plantando hoje. Talvez hoje você está estrupiado, não aguenta mais, arrebentado, e Deus está falando, calma, não é para você, é para a tua geração. Porque daí a palavra se cumpre e será salvo tu e tua. A maldição vai até a quarta, mas a milésima vai até a... Perdão, a bênção vai até a... E você é o portador dessa bênção. Só que você quer beber tudo. Não, irmão, você vai se embriagar. Segura a tua onda. Muita gente aqui recebeu promessa um dia e não se cumpriu ainda, sabe por quê? Porque não é para você, é para o teu neto. É para o teu filho, para a tua família. Amém? Então começa a olhar com outra perspectiva. Começa a olhar com outros olhos. Pare de condenar teu filho e tua filha que estão afastados, eles não conheceram a palavra como você. Eles estão sentados aqui agora? Ah não, né? Ah tá. Então, quem está escutando aqui? Ah tá, é você, né? Ah legal.
que bom. Aí você vai querer chegar lá, ei, presta atenção. A pregação dura em média de 1h30, 2 horas, você absorve 15 minutos no máximo. Aí você vai querer chegar lá e enfiar isso goela abaixo deles. Não vai dar certo. Não adianta, irmão. Então o que eu tenho que fazer, Renato? Primeiro, ser transformado para poder transformar. Não adianta você chegar lá do mesmo jeito, ferradura trocada, agora é pum, pá, pó, porque agora eu sou cristão, agora eu conheci a verdade, você está no pecado, para de beber, para de fumar, você vai para o inferno, o cara nem conhece Jesus, você já está jogando ele no inferno. Jesus já usava o porrete para a religião, ele confrontava os religiosos, mas ele amava os pecadores. Aí quando o pecador vem para cá, é outra história, amém? Fala, irmão, seja esperto, irmão, falei para ele. Seja esperto, irmão. Deus não está te dando um porrete na mão para você macetar os teus filhos lá na tua casa. Não, 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 não. Ele está te dando um coração chagado e quebrantado para você amá-los. Ah, então não tem que pregar sobre pecado. Para a igreja tem. Para os cristãos tem. E o que a sociedade lá fora que está afastada precisa ver? Um cristão que ama. Meu Deus, eu estou louco, está na Bíblia. Jogaram Maria Madalena no meio. Os fariseus, eles eram os religiosos da época, amém? Sim ou não? Ela merece ser apedrejada, porque está escrito, e bababá, bababá. E os caras vieram pregar para Jesus. Eles pregaram para o verbo da vida. Cara do céu, eles pregaram para o verbo da vida, como se ele não conhecesse, né? E ele baixou, ficou brincando na terra ali. Aí os caras que encheram tanto o saco dele, perdão a palavra, aí ele levanta e diz assim, ó, quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Os caras estavam assim, ó. Aí a Bíblia fala assim, ó, que um a um, do maior ao menor. Então, pera lá, do maior ao menor, significa o que esse maior? Que era quem tinha mais conhecimento, quem era quem sabia mais, aquele que tinha as, como é que fala aquele negócio? As divisas, sou sacerdote do templo, andava com aquelas paradas, roupa, né? Entendeu? Com o dedo apontado assim, ó, pronto para metralhadora nos pecadores. Você vai morrer, você vai morrer, você vai morrer. Do maior ao menor, foram largando as pedras. E quando Jesus levanta, ele olha que só está ele e aquela mulher. Aí ele perguntou para ela, filha, você paga o dízimo? De qual igreja você congrega? De qual grupo você é? Quanto tempo você vive em adultério? Quanto que você cobra o teu programa? Ele perguntou, alguém te condenou? E ela disse não. E o que ele fala? Nem eu te condeno. Agora vem a palavra crucial. Vai e não peques mais. Não peques mais. É simples, é só não pecar mais. Então ele conquistou ela pela lei, foi pelo amor. E essa cena é linda, eu imagino ela na minha cabeça. Jesus vira as costas e sai, e ele escuta uns passos atrás dele, quando ele olha, e ela nunca mais largou dele. E ela foi a primeira a ver ele ressuscitado. Amém? Jesus aprendeu a obediência pelo sofrimento, porque Deus fez o quê? Deus amou o mundo, de tal maneira, se Deus amou, o que eu preciso fazer?
Aí você canta, amar como Jesus amou. Mentira, para de cantar essa música. Amar como Jesus, mas você não ama. Eu não estou dizendo que não tem que pregar contra o pecado. Quem está me entendendo aqui, por favor? Eu estou dizendo que a igreja, ela precisa sim, porque Deus confrontou. Mas o pecador precisa ser amado, irmão. Porque aí o trabalho do cristão, do servo, diminui. Porque se ele sentir o amor, ele não vai mais querer pecar. Ele não vai mais querer pecar. Canaã está amaldiçoada. Aí Deus começa a tentar levar um povo para lá. Você pode ver, ele mandou Abraão para Canaã. Aonde era a terra que manava leite e mel? Fala comigo, aonde era a terra que manava leite e mel? Como é o nome da terra? Uma terra amaldiçoada. Então aquilo que você olha que é uma maldição, Deus está dizendo, não, ali mana leite e mel, é que você não entendeu. Eu preciso que entre ali um remidor, uma pessoa que vai remir aquele ambiente. E como é que eu vou remir um ambiente? Sendo crucificado com ele, dando a vida por aquele lugar. É só pelo amor, irmão. É pelo amor. É pelo amor que eu denuncio o pecado, é pelo amor que eu denuncio as obras das trevas. Por quê? Porque eu preciso ter um amor por você, porque eu quero tirar você daquele lugar. Então quem é que vai entrar nesse ambiente e remir este lugar? Porque entenda, Noé amaldiçoou um homem, mas aquele homem amaldiçoou todo um lugar aonde ele estava, porque ele carregava a maldição. Então aonde ele colocava a maldição, se tornava maldito. Agora, se eu carrego uma bênção, aonde eu ponho a mão se torna abençoado. As minhas mãos estão cheias das bênçãos de Deus. As minhas mãos estão cheias das bênçãos de Deus. As minhas mãos estão cheias das bênçãos de Deus. Tá, vamos pular. Cada irmão que eu toco, bendito será. Cada irmão que eu toco, bendito. Cara, você precisa acreditar nisso. Você precisa acreditar nisso. Amém? Vovô, vovó, seu trabalho não é em vão. Então, pelo amor de Deus, talvez eu não tenha a experiência que você tem. Pare de amaldiçoar os seus netos. Pare de amaldiçoar a sua geração. Eu vou falar uma loucura aqui. Talvez é esse neto, essa neta que vai continuar o que você começou nessa terra. Porque Jacó era um enganador, safado, pilantra. Sim ou não? Um cara que quem olhava falou, nasceu para dar errado. Mas ele não é neto do Abraão? O homem da promessa, pois é, para você ver, Deus errou o endereço. Errou não. É que ele estava tratando Isaac, estava tratando Abraão, amém? Através de Jacó, o enganador, o pilantra, o safado, Deus estava tratando Isaac, pai, estava tratando Abraão, vô. E se você for estudar a Bíblia, você vai ver que eles se conheceram. Que Abraão ainda era vivo por um tempo de vida de Jacó. Ei, Deus está usando para tratar você. Deus está usando aquela pedrinha de tropeço lá na sua casa para tratar você. Só que você não está vendo. Então, quanto menos você vê, mais você vai ser tratado. É 40 anos andando em volta da terra prometida. Agora, se você entender, irmão, Israel precisou andar 40 anos, Jesus só 40 dias, ele já entendeu, já foi para a missão. É você que decide quanto tempo você fica dando volta em volta do deserto, da montanha. Quem decide é você. Deus está de boa, por quê? Porque Ele quer te tratar. Aí você olha para ele, para ela e fala assim, está perdido. E Deus fala, não, quem está perdido é você, mas eu vou te achar e vou achar ele também. E a hora que eu te achar, eu acho ele. Porque tem um negócio em você que eu preciso tratar em você. Só que você não entendeu ainda, Jó. Ou você acha que Jó era um cara legal. Jó era orgulhoso. Religioso orgulhoso.
Você pode ver que no livro de Jó se trata de um demônio chamado Leviatã. Leviatã é o demônio do orgulho. Aí Jó começa a questionar a Deus. E aí Deus vem e fala para ele: senta aí, menino. Deixa eu te dizer uma coisa. Aonde que você estava quando eu criei tudo isso aqui? E aí, ó, lapa em Jó. Aí no final Jó diz assim: Senhor, eu tinha ouvido falar, mas agora meus olhos te viram, então eu me arrependo no pó e na cinza. E a partir desse momento Jó ora para os seus amigos. E aí tem pessoas que pensam que Deus restitui ele porque ele orou pelos amigos. Não, meu irmão, Deus restitui a ele porque ele entendeu que ele era um orgulhoso e precisava ser tratado por Deus. Ninguém dá glória a Deus nessas horas, né? Porque Deus tem algo a mais para fazer. Só que Ele precisa tratar você. Então, olha para o vovô e para a vovó que está do seu lado aí e fala assim: ó, Deus está te tratando, com todo respeito pela idade que ele tem. Deus está te tratando, irmão. Deus está te tratando, irmão. Está tratando você. Aquele espinhozinho na carne lá na tua casa é tratamento de Deus na sua vida. E ó, deixa eu falar uma loucura aqui, aquele lá que é um problema para você, talvez vai dar continuidade no que você começou, porque foi o que aconteceu com Jacó. É bíblico, é bíblico. Jacó era enganador, sim ou não? Já começou no ventre, amém? Aí depois o irmão chega, eu vou falar aqui para mim não ler tudo que já está acabando. O irmão chega e ele fala: ai que fome, me dá teu direito de primogenitura que você come a lentilha. Ah, mas é culpa do irmão, mas o cara safado, pilantra, malandro. Se fosse esperto não fazia isso, porque o direito já era dele. Porque a palavra diz que o maior servirá já era. Quando estava no ventre Deus já tinha falado. Mas aí aquela coisa, né? Eu quero ajudar a Deus. Fala para o irmão: Deus não precisa da sua ajuda. Fala aí. Fala para ele assim, ó: colaborar, diga aí, é diferente de ajudar. Nós somos colaboradores. É diferente de ajudar, porque quem ajuda quer fazer as coisas do seu jeito. Quem colabora não, quem colabora faz as coisas do jeito de quem está fazendo. O filho faz o que vê o pai fazendo. Deixa eu contar um testemunho aqui bem rapidinho. Meu filho ontem, meu filho mais velho está lá em Venceslau. Ontem ele estava voltando para casa, e aí a hora que ele estava chegando na vila onde a gente mora, tinha uma senhora, vindo caminhando e com a mão na cabeça assim. Aí ele passou, daí ele pensou assim, falou: nossa, será que ela não está passando bem? Aí ele voltou e falou assim: a senhora não está bem? Ela falou: não estou com dor de cabeça. Onde a senhora mora? Aí eu moro ali e tal, não sei o que, lá na vila. Eu vou levar a senhora. Levou ela até a casa dela, botou ela lá dentro, e dela falou assim: eu estou com uma receita aqui, o médico mandou eu comprar remédio, mas eu não tenho dinheiro. Aí ele tinha 20 e poucos reais na carteira, eu deixei um troco para ele. Aí ele pegou e virou a carteira tudo em cima da mesa dela, falou: está aqui, ó, pega esse dinheiro, compra o remédio, e foi para casa. Quando ele está indo, um amigo meu parou o carro e falou: ô Jonas, entra aí, vou te dar uma carona. Levou ele até na porta. A hora que foi descer, ele falou: peraí, pegou e tirou 50 reais do bolso e deu para ele. Aí ele falou assim: cara, eu preciso te contar uma coisa, acabei de dar todo o meu dinheiro. Aí ele ligou: mãe, ó o que aconteceu. E aí contou. Sabe por quê? O filho faz o que vê o pai fazendo. Não estou contando vantagem não, estou dando um testemunho para você, porque não adianta você falar, você tem que fazer. Teus filhos vão fazer o que vê você fazendo e não o que você fala, porque talvez como cristão você é bom de língua, mas você não faz, você só fala e não faz. Por isso que talvez os filhos não vieram para a igreja, mas pela promessa os netos vêm. Amém? Quantas vezes meu filho viu nós fazermos isso, desde pequenininho. Contei ontem aqui, ganhei um relógio, eu dei. Chegou a vez dele. Aí você pode pensar assim: nossa, que legal, ele deu 20 e poucos reais, ganhou 50, uau. Mas não é o dinheiro.
Não, é o ministério que Deus está levantando na vida dele. Deus já está começando a apontar coisas para ele. Uma evangélica veio conversar com ele, falou umas coisas, ele disse assim, ó, isso não é assim que meu pai ensinou. Ô pai, aonde que está aquele texto bíblico que fala de tal coisa? Eu falei, cara, Jonatas, já expliquei para você, para não discutir doutrina, cara. Tá, eu vou te mandar o texto para você aprender, mas eu não quero que você fique discutindo doutrina. E se alguém falar alguma coisa, você tem um pai que te discipula, manda falar comigo. Todo domingo que eu estou em casa, a gente senta na mesa e estuda a palavra. Meus filhos conhecem a Bíblia, porque eu entendi meu sacerdócio. Eu entendi quem eu sou. Eles não estão sentados aqui escutando, é porque não é para eles. Então não é para ele não, mas você ouve aqui, e a tua missão é chegar na tua casa e transformar esta linguagem numa linguagem acessível a eles e ensinar a eles. É o teu papel. Você quer ver? Deuteronômio. Deuteronômio, vou encerrar. Deuteronômio, só um pouquinho, 30 aí, meu Deus, eu estava com o texto aqui, oh Jesus, aonde que fala lá que ensinará seu filho andando, deitado, escreverá na porta, umbral e tal, não sei o que, pá. 6, obrigado seu João, Deuteronômio 6, isso, 6:4, nossa, estou derretendo, 6:4, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, portanto amarás ao Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com toda a tua força. Sabe para quem ele está falando isso? Para os pais. Agora escuta o que ele vai falar. Que essas palavras que hoje te ordeno estejam em teu papai, mamãe, vovó, vovô, tem que estar onde? Não é na mente, né? É no? Sabe por quê? A Bíblia, nenhuma vírgula da Bíblia é por acaso. Porque se está na tua mente, o teu raciocínio lógico pode usar a palavra de Deus para o teu benefício, do jeito que você quer. Mas se está no teu coração, fala de sentimento, fala de amor. A razão sai e o Espírito entra. Porque o Espírito de Deus comunica aos nossos. Olha lá o que continua dizendo. Tu, 7, as inculcarás, ou seja, vai colocar na mente dos teus. Papel de quem é isso? É da catequista? É do padre? É do coordenador? É de quem? Vai para a igreja, filho, você tem que... Malandro. A outra foi você? Você faz dessas coisas mesmo. Amém. Ei, deixa eu ler o catecismo da Igreja Católica que eu falei que ia ler, e eu amo essa parte. Olha o que fala aqui.
É no seio da família, o seu João leu isso, eu vou ler de novo, que os pais são para os filhos, pela palavra e pelo exemplo, os primeiros mestres da fé. O que é no seio da família? É no momento de comunhão, no âmago, que os pais são para os filhos, o exemplo pela palavra e pelo quê? Pelo testemunho. Pelas suas ações, pelo exemplo. Ei, a igreja te chama de mestres da fé. Agora, como que eu vou ser mestre numa coisa se essa palavra não está no meu coração? Como que eu vou inculcar nos meus filhos? Porque entenda, o mundo hoje está traçando uma ideologia de perdição. Aí você quer tirar teu filho da escola, e Deus está falando, não, deixa ele lá, porque eu vou usar ele lá, só que você precisa catequizar ele. Meus filhos vão para a catequese, às vezes eles falam assim, professora, não foi assim que meu pai ensinou. O povo está dando catequese, mas não tem instrução. Mas sabe por quê? Porque quem tem instrução não quer dar catequese. Aí você fala, a catequise ensina tudo errado, mas você que sabe, você não quer, né? Porque você tem muita coisa para fazer, né? Então não critique a catequista. Continuando aqui, porque senão eu vou longe. Olha lá. O lar é assim a primeira escola de vida cristã e uma escola de enriquecimento humano. A primeira escola de vida o quê? Então é em casa que os filhos aprendem sobre Cristo e sobre o cristianismo. Está escrito aqui, foi o Papa João Paulo II que escreveu. Meu Deus, que lindo isso. Ele chama de igreja doméstica. Um tempo propício para a pandemia, viver a igreja doméstica. Aí você pensa que Deus estava querendo trabalhar você, não, Ele estava querendo tratar seus filhos. Porque é eles que vão ser os futuros professores, médicos, empreendedores, eles que vão estar na sociedade daqui a uns anos. Aí eu te pergunto, você tem preparado eles para a sociedade daqui a uns anos? Para um tempo que o seu João leu aqui, que nós já estamos vivendo e as coisas vão piorar? Ou você vai trancar eles dentro de uma bolha? Você não vai. Então, se eles vão para a cova dos leões, é melhor que eles conheçam o Cristo que liberta das covas dos leões. Se eles vão para a fornalha, é melhor que eles conheçam o Cristo que tira da fornalha. Ou você vai livrar eles da fornalha? Você não vai. Você não vai. Então eu preciso dar armas para eles, para que eles saibam lutar. Quando os vãs sofismas e as filosofias, os rudimentos do mundo, como o seu João pregou aqui, vier sobre eles, eles vão dizer assim, ó, não foi assim que meu pai ensinou. Está na Bíblia. Olha, para finalizar, olha que lindo isso. A todas elas é preciso abrir as portas dos lares, igrejas domésticas e da grande família que é a igreja. Ninguém está privado da família neste mundo. A igreja é casa e família para todos, especialmente para os que estão cansados e oprimidos. O que ele está falando? Que aqueles que estão cansados somos nós, mas os oprimidos são aqueles que estão lá fora. E ele está dizendo que a ninguém seja negado o direito de ser família na igreja. Entenda quem quiser. Agora entenda uma coisa. Ui, derrubei um negócio aqui, ainda bem que não tinha água. Eu escuto muita gente falar mal da educação, fala mal disso, fala mal daquilo, e o que você está fazendo para mudar isso? A gente não tem catequizado nossos filhos em casa. Aí a professora vai ensinar sobre folclore, saci pererê, mula sem cabeça. Aí vem com o material para casa, você taca a professora no inferno, mas você não está ensinando o que é céu para ele. Porque a hora que, se ele aprender, a hora que esse material chegar na mão dele, ele vai dizer, não foi assim que meu pai ensinou. Ô professora,
Esse negócio aí de pré-história aí, meu pai não ensinou assim não. Ah é? Como que teu pai ensinou? Pronto, já era. Vai evangelizar a sala inteira. Porque Deus sabe como fazer as coisas. Só que Ele precisa que tenha pessoas que tragam fundamentos. E você está aqui bebendo da fonte. Então você precisa chegar na sua casa e ensinar seus filhos. E eu vou falar para você, não é uma tarefa fácil. Porque lá em casa, a hora que vai chegando o horário, um já vai se encostando para lá, outro para cá, sono para cá. Aí senta na mesa, um cutuca o outro, para te irritar, para você não fazer. E eu sou um cara meio irritado. Mas como Deus tem me tratado nesses dias. E aí quando você vai começando, toca uma música, dá uma adorada, já vai entrando no clima, aí daqui a pouco pego a Bíblia, daqui a pouco eles estão perguntando coisas. Amém? Quando eu fiz a live para o Natal, que tinha brindes e aí tinha pergunta, quem respondesse certo ganhava, eu tive que mandar meus filhos ficar quietos, porque senão eles iam ganhar tudo. E teve católico que respondeu aquela barbaridade que eu falei ontem para vocês aqui. Catequista que não sabia que Jesus existia antes no Antigo Testamento, achava que ele tinha nascido de Maria, que antes ele não existia. Aliás, tem gente aqui que pensa assim também. Vou terminar o texto de Deuteronômio 6. Que estas palavras que hoje te ordeno estejam em teu coração, tu as inculcarás aos teus filhos, delas falarás, sentado em tua casa, andando em teu caminho, deitado e de pé. Tu as atarás também à tua mão como um sinal, e serão na tua fronte entre os teus olhos. Tu as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Amém? O que ele está dizendo? Um sinal na sua mão e na sua fronte. Qual é o sinal que o demônio vai colocar no final dos dias? Aonde vai ser? Aí você fala, não, eu já estou selado, mas talvez teus filhos não. Então eles precisam carregar o sinal da palavra na mão e na fronte deles. E é teu papel fazer isso. Porque nos umbrais e nas portas, que é o lugar das entradas e saídas deles. Então ele vai saber para onde ele está indo e ele vai ter para onde voltar. Amém? Não amaldiçoa Canaã não, irmão. Porque Canaã vai se tornar uma bênção na sua casa, amém? Finalizo aqui, obrigado.